Se tem alguma coisa que mudou muito nos últimos anos, foi o tratamento do câncer de mama. Hoje nós estamos curando mais pacientes, as pessoas estão vivendo mais tempo e, em muitos casos, com muito mais qualidade de vida do que no passado. Para você ter uma ideia, a mortalidade por câncer de mama caiu de forma muito significativa nas últimas décadas. E a sobrevida hoje passa de 90% quando olhamos todos os estágios juntos. Mas eu sei que quando você recebe um diagnóstico ou acompanha alguém que recebeu, esses números podem parecer distantes, podem parecer estatística fria. Então hoje eu quero trazer isso para mais perto da sua realidade. Quero te mostrar o que exatamente mudou, por que o tratamento de hoje é tão diferente do que 10 anos atrás e o que isso significa para você ou para quem você ama. É sobre isso que vamos conversar hoje. Se eu tivesse que resumir o que aconteceu com o tratamento do câncer de mama na última década em uma frase, eu diria: nós deixamos de tratar o câncer de mama como uma doença só. E essa mudança de mentalidade transformou completamente os resultados do tratamento. Se voltarmos 10 ou 15 anos atrás, o tratamento era baseado em 3 pilares principais: cirurgia, quimioterapia e hormonioterapia. Nós tínhamos menos medicamentos, menos testes para entender o tumor e muitas vezes pacientes completamente diferentes recebiam um tratamento muito parecido. Hoje não é mais assim. Hoje nós falamos em medicina personalizada. O tratamento depende das características específicas do tumor de cada paciente, do perfil genético, do comportamento biológico daquele câncer em particular. E isso mudou tudo. Vamos começar falando pela cirurgia, porque ela também mudou muito e nem sempre as pessoas percebem isso. Antigamente, a mastectomia, a retirada total da mama, era muito mais comum. Hoje nós fazemos muito mais cirurgias conservadoras, preservamos mais a mama, fazemos menos esvaziamento axilar, que é a retirada dos gânglios da axila, e temos técnicas de reconstrução mamária muito mais avançadas do que no passado. O que isso significa na prática? Menos sequelas, menos linfedema, que é aquele inchaço no braço que muitas pacientes podem desenvolver depois do tratamento, e melhor qualidade de vida depois da cirurgia. Mas tem uma mudança que eu considero especialmente importante. Hoje nós usamos muito mais o tratamento medicamentoso antes da cirurgia. Isso se chama tratamento neoadjuvante. E o que isso quer dizer? Em vez de operar primeiro e medicar depois, em muitos casos nós invertemos essa ordem. Tratamos o tumor antes da cirurgia, o que muitas vezes permite uma cirurgia menor, mais conservadora, com menos impacto para a paciente. Em alguns casos, quando o tumor responde muito bem ao tratamento antes da cirurgia, isso também muda o prognóstico de forma significativa. Mas talvez a maior revolução tenha acontecido nos tratamentos medicamentosos. E é aqui que eu quero me demorar um pouquinho mais, porque é onde os avanços foram mais expressivos. Hoje nós temos classes inteiras de medicamentos que simplesmente não existiam há 10 ou 15 anos. Temos terapias-alvo, que são medicamentos que atacam características específicas da célula tumoral, sem destruir as células saudáveis ao redor. Temos imunoterapia, que ativa o próprio sistema imunológico do paciente para combater o tumor. E temos os chamados ADCs, que são os conjugados anticorpo-droga, que funcionam como uma espécie de míssil guiado. Levam a quimioterapia diretamente para dentro da célula tumoral, com muito mais precisão. Além disso, hoje temos testes genéticos que ajudam a decidir quem realmente precisa de quimioterapia e quem pode ser poupado dela. Isso é enorme, porque significa que muitas pacientes que antes recebiam quimioterapia por precaução, hoje podem fazer um tratamento menos agressivo com a mesma eficácia. Agora, deixa eu te explicar como isso funciona na prática, dividindo pelos principais tipos de câncer de mama. Os tumores hormonais, que costumamos chamar de tumores luminais, são os mais comuns. E nessa área surgiram medicamentos que bloqueiam o crescimento do tumor de forma muito mais eficaz, aumentando a sobrevida tanto na doença inicial quanto na doença que se espalhou para os outros órgãos. Os principais representantes desse avanço são os chamados inibidores de ciclinas. São medicamentos orais, tomados em casa, que mudaram completamente o prognóstico de muitas pacientes. E existem muitos outros medicamentos chegando por aí. Tumores HER2 positivos
Nos tumores CAR2 positivos, talvez tenhamos vivido uma das maiores revoluções da oncologia nas últimas décadas. Vários medicamentos novos melhoraram muito a chance de cura e também o tratamento da doença metastática. Um dos destaques mais recentes é o remédio chamado trastuzumab deruxtecan, que é exatamente um desses ADCs que eu mencionei anteriormente, aquele míssil guiado. Os resultados que esse medicamento tem mostrado, tanto em doenças iniciais quanto em doenças avançadas, são realmente impressionantes. E temos os tumores triplo negativos, que era considerado o tipo mais difícil de tratar, com menos opções disponíveis. Hoje o cenário também evoluiu muito. Hoje temos imunoterapia para esse grupo, além dos ADCs também. Temos novos medicamentos e temos tratamentos específicos para pacientes que têm mutações genéticas, como por exemplo a mutação do BRCA. Também mudou bastante o prognóstico dessas pacientes. Quando olhamos todos esses avanços juntos, cirurgia mais conservadora, radioterapia mais precisa, novos medicamentos, diagnóstico mais precoce, o resultado é muito claro. Hoje as pacientes vivem mais e vivem melhor. Quando o câncer de mama é diagnosticado em estágios iniciais, as taxas de cura são muito altas. E mesmo nos casos de doença metastática, quando o câncer se espalhou para outros órgãos e que muitas vezes não consideramos uma doença curável, os pacientes estão vivendo cada vez mais tempo e com qualidade de vida, muitas vezes por vários anos, e uma parte delas alcançando inclusive a cura. Isso não era a realidade de 15 anos atrás. Eu quero que você entenda o peso disso, não como estatística, mas como uma mudança real, concreta, que afeta a vida de pessoas reais. Câncer de mama continua sendo uma doença séria, eu nunca vou minimizar isso, mas hoje ele é muito mais tratável do que era no passado. E essa é talvez a mensagem mais importante desse vídeo. Eu sei que receber um diagnóstico de câncer de mama ainda assusta, e é completamente normal que assuste, mas eu quero que você saiba que o cenário de hoje é muito diferente do que era há alguns anos, e que as chances de atravessar essa jornada com sucesso nunca foram tão altas. O que faz diferença é ter acesso à informação certa no momento certo, entender o seu diagnóstico, entender as opções de tratamento e tomar decisões com clareza e segurança, ao lado de uma equipe médica que conhece essas ferramentas e sabe como usá-las. E é para isso que esse canal existe. Se você está passando por essa jornada agora ou acompanha alguém que está, continue aqui no canal. Nos próximos vídeos vamos falar em detalhes sobre cada um desses tratamentos: quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvo, cirurgia, de forma clara, organizada e acessível. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. E se você tiver dúvidas, deixa nos comentários. Eu leio tudo e muitos dos próximos vídeos nascem exatamente das perguntas de quem está aqui. Até o próximo vídeo!